Estamos pensando nesse mês, nesse tema tão rico, a oração do nosso Senhor Jesus, né? Onde Ele ora ao Pai dizendo, venha o teu reino. E eu fico pensando, irmãos, qual que é o significado disso, né? O Deus encarnado, como gente, eu e você, portanto, um ser humano como nós também, mas tão consciente da obra que Deus está fazendo, que o Pai está fazendo, que Ele tem um desejo. O desejo dele é que o reino de Deus venha. Venha o teu reino. E como essa palavra deve ser a minha e a sua palavra também. Como essa oração deve ser a minha e a sua oração também. Venha o teu reino. E o reino de Deus, ele veio através de Cristo Jesus. Ele encarna em Cristo Jesus. E mesmo Jesus já sendo a manifestação do reino de Deus, ele continua orando ao Pai e pedindo, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já acontece no céu. E essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor nos ajude, que nesses dias que nós estamos pensando sobre isso, orando sobre isso, o Senhor nos ajude a entender isso, irmãos. E orarmos juntos, venha o teu reino sobre nós. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã tão abençoadora, por esse momento tão especial, pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, celebrando ao Teu nome, cultuando a Ti, adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, nossa força, nossa esperança, nossa alegria. Obrigado a Deus por nos alcançar com a Sua palavra. Obrigado por nos chamar, abrir os nossos ouvidos para ouvir o que não poderíamos ouvir, senão pela ação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por estar nos convencendo e nos convertendo diariamente de que o Senhor está certo e que nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus, para que mais uma vez o Senhor nos fale nessa manhã, o Seu Espírito continue nos enchendo com a Sua presença, nos alegrando, escrevendo a Sua vontade em nós e manifestando o Seu reino através de cada um de nós. Nós Te glorificamos, Senhor, por todas as coisas que tem feito em nossa vida. Senhor, visite os nossos irmãos que estão aqui, cada um dos irmãos. Visite, Senhor, aqueles que vieram com sede de pão e de água, aqueles que vieram com fome. Visite aqueles que querem cura. Visite aqueles que estão sedentos, ó Deus, de um milagre. Visite aqueles que estão buscando vida e vida abundância. Visita o Seu povo, Senhor, essa manhã. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão na rua, no trabalho, no hospital, aqueles que participam desse momento de comunhão, da celebração da ceia do Senhor. Visita-nos a todos, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria continuar meditando com vocês sobre esse assunto. Venha o Teu reino e também o reinado de Deus em nós, né? Venha o Teu reino é a oração do Senhor Jesus. Ele chegou e as Escrituras nos ensinam que o reino dele agora está naqueles que o recebeu. Então nós estamos falando também do reinado de Deus em nós. É muito comum se fazer confusão entre reinado de Deus e religião. Olha, irmãos, eu imagino que tem bastante católico e evangélico e protestante e pentecostal que tem esses títulos tudo, mas ainda não conheceram o reino de Deus. Assim como outras pessoas, né? Então, o título que às vezes nós mesmos nos damos ou alguém nos dá, não significa nada no que diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus, ele é como a obra de um artista, né? Para citar um aí que acho que todo mundo já ouviu falar dele, o Picasso, né?
Vocês ouvem falar da obra do Picasso, né? A pintura do Picasso. Então alguém vê uma obra do Picasso e diz aqui, ó, esse é um Picasso, né? Essa arte. Então, a arte de um artista fala dele, fala do espírito dele, da criatividade dele, fala da essência dele, mas não é ele. A obra de um artista fala do artista, mas não é o artista. Representa o artista, mas não é o artista. Por isso que o Senhor Jesus disse aos que estavam ao seu redor, dizendo assim, olha, não acreditem se alguém disser, o reino de Deus está ali, está aqui ou está lá. Porque o reino de Deus não vem com aparência humana. Aí ele diz, o reino de Deus está entre vós. Em outra versão ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus é essa manifestação de Deus que nós vemos e dizemos, isso é de Deus. Mas nós não podemos dizer, isso é Deus. Quando você ora, por exemplo, por alguém que está doente, enfermo, internado, desenganado pelos médicos. Quando você ora por alguém que está perturbado, endemoniado, possesso, com legiões. Quando você ora por alguém que está com a mente perturbada, confusa. Quando você ora por alguém que só precisa de um abraço, da presença, do apoio. Nós podemos, e o Senhor responde, nós podemos dizer, aí está se manifestando o reino de Deus. Mas nós não podemos dizer, isso é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não pode ser encaixotado, preso. Quem faz isso é a religião. E ela faz isso para controlar. O reino de Deus é incontrolável. Essa história de vem aqui, que a mão de Deus está aqui, é coisa de religioso. O reino de Deus se manifesta até no quinto dos infernos, se for necessário. Lá está a mão de Deus. Onde? Onde Deus está. Onde Deus está. Alguém pode estar aqui dentro e o inferno está dentro dessa pessoa. E ela vivendo o inferno. E o reino de Deus não está nela. E alguém pode estar lá na rua, na Cracolândia, manifestando o reino de Deus sobre aquelas pessoas que estão ali sendo destruídas. Orando por elas, ajudando, socorrendo, pregando, expulsando não sei o quê, mas o reino de Deus não pode ser controlado pelos homens. Nós insistimos, por influência da religião, a rotular o reino de Deus e procurar endereços. O endereço do reino de Deus é onde está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E não é liberdade para fazer o que se quer, é liberdade para se sujeitar a Deus. E dizer, eu sou escravo de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu quero ler com vocês uma das expressões do Antigo Testamento que eu acho que fala muito do reino de Deus, que está em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor, que é um rei poderosíssimo, né? Um senhor poderoso, ele tem um sonho. Vamos ler aqui alguns recortes desse texto. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1, começa dizendo assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, ele é rei da Babilônia, né? Teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Quero saber o que significa. Então, os astrólogos, deixa eu só te chamar a sua atenção aqui.
Versículo 2: Por isso o rei convocou quem? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos. O que você acha de fazer parte de um grupo desse? O que você acha de fazer parte dessa equipe de trabalho? Aqui é uma equipe de trabalho, ok? Feiticeiro, mesa de cor, de tudo que é cor. Alguém que adora os mortos, que lê os astros. Não é astronomia não, isso aqui é astrologia, né? É uma religião, né? E você faz parte dessa equipe de trabalho. Quem que faz parte dessa equipe? Daniel. Parece que quando o rei chama essa galera toda aqui, eu estou procurando um nome aqui que não, né? Aquele satanista, ateu, religioso. Imagina, mesa branca, baixo espiritismo, pentecostal, tradicional, é uma salada de religião. E cada um com a sua bandeirinha. O rei teve um sonho e ficou agitado demais, não conseguiu dormir à noite e foi testar esse pessoal. Quem está lá no meio dessa galera? Me parece que nessa primeira convocação não, mas ele trabalha com essa turma aqui, Daniel. Então, quando eles vieram e se apresentaram ao rei, versículo 3, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos respondeu em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Então o rei teve um sonho, mas ele ficou tão perturbado que ele queria a interpretação, mas ele não ia dizer qual era o sonho. Então ele reuniu a galera, tinha uma galera, em outras palavras é assim, tem uma galera que diz que conhece o céu e os espíritos, e controlam as coisas sobrenaturais, e tem poder para mexer no céu, no inferno e nos espíritos. Isso é lá, no reinado de Nabucodonosor. Isso é aqui, no século 21. Tem uma galera que diz que controla Deus e os demônios e o inferno, e conhece as magias, e tem visão, e vê o futuro, e vê o que vai acontecer, e joga carta, enfim. Isso tinha lá e tem aqui, é tudo a mesma coisa, não mudou nada. Só que lá o rei teve o sonho, chamou esse pessoal que servia a ele, ele precisava disso, o governo dele, e ele então chama esse pessoal e diz: olha, eu tive um sonho, não vou para dizer para vocês qual é o sonho e quero que vocês me deem interpretação. Então eles tinham que saber qual é o sonho do rei, sem o rei falar o que era, e ainda dar a interpretação. E ele disse: se vocês não fizerem isso, eu vou matar vocês, cortar vocês aos pedaços e destruir as casas de vocês. Bom, eles então ficaram desesperados. E eles começaram a conversar com o rei: ó rei, nem um rei mais poderoso pediu uma coisa dessa. O que você está pedindo para a gente é impossível. Olha como o negócio, olha como o cinto aperta. Olha aqui, quando a vida está em risco, os joguinhos religiosos não servem para nada. Quando o que interessa está em risco, os joguinhos religiosos não servem para nada. Como é bom eu e você saber disso para não perder tempo com joguinhos religiosos. A vida é curta demais para isso. Nós precisamos de algo que vá além desses discursos bonitos, dessas palavras de manipulação, que dão a impressão que alguém tem controle sobre os céus e sobre os anjos, sobre os infernos e sobre os espíritos ou coisas do tipo. Nós estamos estudando aqui, aprendendo sobre o reino e o reinado de Deus em nós.
O reinado de Deus em nós é como o sol, mas nós não podemos nos confundir com o sol e achar que nós somos o sol. Deus brilha em mim, em você, mas eu e você continuamos sendo humanos, meros humanos, meros, como é que é? Tem o ator principal e os coadjuvantes. Amém, irmãos? Você está aí? Amém. Eu e você somos meros coadjuvantes. Não entre nessa loucura que estão ensinando por aí, que você controla Deus, que você decreta e declara e diz o que Ele tem que fazer. Não entre nessa loucura, achando que você tem a oração certa. Eu fui visitar uma pessoa um tempo, e aí depois a gente conversar bastante, na hora da oração ela falou, só um minuto, puxou a carteira, abriu, achei que havia um cheque, o que veio foi uma oração. Ela falou, essa oração aqui, ó, já me livrou de muita coisa. Pode fazer essa oração? Eu falei, a gente faz outro dia, deixa eu fazer a minha hoje. Eu me preparei para vir fazer uma oração. E aí nós conversamos com essa pessoa. E tem problema ter uma oraçãozinha no bolso? Não, porque ela não significa nada. Então não tem problema. Mas como que a gente vai sendo pego nessas armadilhazinhas, né, irmãos? Achando que o reino de Deus pode ser comprimido em algumas pílulas milagrosas. O reino de Deus está em nós. Bom, os homens não conseguiam, claro, né, adivinhar qual que era o sonho do rei, e por consequência não conseguia dar interpretação, porque eles precisavam das informações. Versículo 12, isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Então o rei mandou matar. Mata esse povo tudo aí que tem controle do céu, da terra, do inferno, mata tudo. Você imagina, irmãos, no Brasil saindo uma lei dessa? Mata tudo esse pessoal que fala que controla o céu, o inferno, os demônios. Gente, já pensou como é que ia virar isso aqui? Arioque, o comandante da guarda do rei, que já se preparava para matar os sábios da Babilônia, ele se preparava, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, e perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel, por isso, provavelmente ele não estava naquele primeiro encontro, né? Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, para que ele lhe desse a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos. A Gica estava falando esse negócio de não andar sozinho, né? Faça isso. Ande com amigos. Tenha amigos, feiticeiros, macumbeiros, ateus. Tenha amigos de tudo que é tipo. Mas amigo para você andar mesmo e ouvir, é bom que seja aqueles que amam a Deus. Às vezes nem evangélico, nem católico, nem pentecostal, nem tradicional. Eu estou insistindo nisso para você perceber que esses títulozinhos não servem para nada. É horrível nós temos que às vezes conversar com pessoas que estão com casamento e a família se desintegrando, e a pessoa diz, olha, eu fiz tudo certinho como a Bíblia manda. Casei com um homem ou com uma mulher da igreja. Falou da igreja, é problema. É sinal que não entendeu nada. Ou entendeu, foi ensinado errado. Casei com alguém casei com um homem ou com uma mulher da igreja. Tudo certinho, criei meus filhos na igreja, tudo certinho. E deu tudo errado. Já que não deu certo desse jeito, eu vou para o outro jeito agora. Eu vou para uma experiência nova. E isso está se multiplicando bastante. Por quê? Confusão sobre religião e reino
de Deus. Eu só sei quando alguém ama alguém, quando eu ando com esse alguém. Você só sabe que alguém ama a Deus se você andar com essa pessoa. Se ele tiver todo jeitão e ela tiver todo jeitão de quem ama a Deus, não quer dizer nada. Alguém que ama a Deus e você vai descobrindo andando com essa pessoa. Então, uma boa dica, ande com as pessoas que amam a Deus. Daniel tinha amizade com todo mundo. Mas na hora de pedir ajuda, ele ia pedir para quem? Ele não fez assim, joga umas mandingas aí, bro, para ver o que vai acontecer. Ele não chega em alguém, num outro amigo dele e fala, cara, você é brother, hein? Eu sei que você não crê em Deus, mas você é brother. E como você é brother, eu queria um conselho teu. Eu sei que você não ama a Deus, mas você é brother, eu queria um conselho seu. Não, ele não faz isso. Ele vai falar com uma galera que anda com Deus. Ele vai falar com um pessoal que ora a Deus. Só ora a Deus dois tipos de gente. Ou é doido ou é quem crê. O doido ora para qualquer um e quem crê faz igual o doido, né? Ora e fala com Deus. Talvez eu e você precisemos de mais amigos que orem e que falam com Deus. Talvez eu e você precisamos de mais amigos que choram aos pés do Senhor Jesus. Talvez eu e você precisamos de mais amigos que são gente de carne e osso, que sofre, tem dor de barriga, dificuldade, desemprego, falta de dinheiro, entra em crise. Eu estava conversando com alguém essa semana e a pessoa compartilhando comigo as crises dela e falando assim, olha, eu não sei, é muita crise. Eu falei, então me segura, se eu for compartilhar com você, você vai cair duro, porque é uma crise atrás de outra, e de outra, e de outra, e de outra, e acaba um e você fala, agora vai não, é outra crise que aparece, e se alguém quisesse me internar, poderia internar que daria certo. Por quê? É crise atrás de crise. Por quê? Porque eu estou na vida, e a vida é mais do que eu posso dar conta. E para dar conta da vida eu preciso falar com Deus e preciso de gente que fale com Deus também. Gente que o reino de Deus chegou sobre elas. Porque normalmente, às vezes elas não têm nenhuma palavra para dar. Mas estar com essas pessoas faz bem, traz bem. Então Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eu lembrei também daquele rapaz que estava aleijado, né? E que precisava da oração de Jesus. Ele não conseguia chegar perto de Jesus, mas tinha alguns amigos que amarraram ele na cama, subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram ele pelo telhado. Esses caras eram brother, hein, gente? Esses caras eram amigos. É muito provável que esses amigos também ouviram falar de Jesus e falaram, na linguagem de hoje, né? Velho, nós vamos levar você lá. Você vai chegar lá. E aquele homem chegou até Jesus e Jesus o curou. Como é bom ter amigos do reino de Deus. Esqueça a etiqueta que as pessoas usam na roupa da vida deles. O reino de Deus não é algo que se ajusta em palavras, é algo que se encarna e se manifesta com comportamento. O reino de Deus está em vós. Amém? E Daniel pediu, versículo 18, que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, eles oraram com Daniel também foi orar, e o mistério, quem gosta dessa palavra, o mistério foi revelado. E a Daniel de noite, numa visão, Daniel louvou o Deus do céu e disse, o mistério que eu recebi, não, Daniel é outra pegada. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Isso aqui é coisa de crente, irmãos. Ele não brilha. Ele não tem essa loucura de achar que ele brilha. Ele é servo. Ele sabe que ele recebeu do Senhor
Eu lembro da Maria. A Maria era virgem, irmãos. Maria, moça virgem. Ela ia ser, vocês imaginam, se hoje ainda pega um pouco, bem pouco, mas você imagina aquela época, viu a Maria, apareceu grávida. José, aquela cara de sonso dele. Vocês imaginam o pessoal falando do José e da Maria, irmão? Aquela sirigaita. Também a mãe não educou na igreja. O pai não levou. Ai, meu Deus. A Maria recebe a mensagem. O anjo fala para ela, olha, o Espírito Santo vai te visitar. Ela não deu glória. Amém. Ela falou assim, ó, o Espírito Santo vai te visitar. É isso mesmo, glória a Deus, né? Mas olha que coisa, o Espírito Santo vai te visitar. E você vai engravidar. Como é bom quando a gente diz, Senhor, me visita, e eu quero me encher do poder de Deus, do reino de Deus. Mas às vezes isso traz tanto problema para a nossa vida. Muito problema. Porque a família não entende. Os amigos não entendem. Os amigos de escola não entendem. Os jovens, adolescentes. Maria, irmãos, era uma moça nova, era uma menina. Ela imagina ela sendo rotulada de apiriguete. Sabe qual foi a palavra dela? Senhor, se cumpra a sua vontade em mim. Sabe o que é isso? Venha o teu reino. Ore ao Senhor agora. Fale ao Senhor, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha vida. Venha o teu reino no meu casamento. Venha o teu reino na educação, no meu jeito de ser pai e mãe. Venha o teu reino, Senhor. Eu não posso ser essa mãe a vida toda. Venha o teu reino, Senhor. Eu não posso ser esse pai a vida toda. Venha o teu reino. Eu não posso ser esse jovem, esse moço, essa moça que está toda hora perdido e desorientado. Senhor, venha o teu reino, vem. Eu não posso ser esse pastor, esse líder, esse sei lá o quê. Senhor, venha o teu reino, faça a sua vontade na minha vida. E ela engravidou, nasceu o Salvador, glória a Deus. O reino de Deus pode nos trazer dores, mas sempre trará salvação. O reino de Deus pode trazer tristezas, mas sempre trará alegria no Espírito. Sabe quando a galera te chama para ir, você diz não? É o happy hour. Oh, quantas vezes eu participei de happy hour com a galera? Happy hour, sexta-feira, galera da empresa, tem que estar lá, tem que ter o social. Eu ia para o happy hour e chegava lá, a galera puxava aquela garrafa de tubaína. Tubaína. Vocês entenderam, né? Eu falava assim, ai, que vontade. Estamos entre amigos, irmãos. Ai, o pessoal te chama, irmãos. O pessoal te chama para você ir pecar junto até a hora que você peca. Para eles começar a te acusar. E começar a te perseguir. Como é bom você ter liberdade para dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu só faço o que me convém. Que bom, né? Eu só faço o que me convém. Tem lugares, tem pessoas que convém, tem lugares, tem pessoas que não convém. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Ele muda as épocas e estações, destrona reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, conhecimento ao que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Olha, ele conhece quem está nas trevas, mas a luz habita com ele. Quem
tem o reino, brilha até nas trevas. O reino de Deus se manifesta em nós onde você estiver. E Ele manifesta trazendo luz. Eu, com essa frase aqui que eu acabei de ler, ouso te dizer que Deus está até nas sombras. Deus é luz e não tem lugar onde Ele não esteja. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Ele orou. Eu e você precisamos orar. Crente ora. Se o crente não está orando, é porque alguma coisa está muito estranha. E eu não digo não ora porque você está bravo com Deus. Porque quando você é crente e está bravo com Deus, você ora até bravo com Deus, achando que não ora, porque você está brigando com Ele na sua cabeça e você está orando. Né? Mas é quando Ele começa a desacreditar nesse negócio de oração. Sei não. Eu acho que as coisas acontecem no fluxo das energias do universo. Pode ser o nome que você quiser. Para os crentes, essa energia do universo é conduzida pelo Senhor, que criou os céus e a terra. E Ele é que conduz todas as coisas e os crentes oram a Deus. E como é bom a gente aprender a orar desde cedo e ensinar nossos filhos a orar desde cedo. Esse negócio de orar funciona. Bom, o Daniel foi falar com o Arioque. Deixa eu correr aqui. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E o Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Olha aqui, versículo 28. Essa é a importância da identidade de Daniel. Saber que o reino de Deus já está nele, se manifestando na vida dele. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavam deitados foram as seguintes. E ele vai começar a falar o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele deixa claro que aquilo está acontecendo para que o Deus do céu seja conhecido. O reino de Deus se manifesta em nós para que outros saibam que o reino de Deus está chegando entre nós, entre os homens. O reino de Deus em nós não é para nós nos enriquecermos, nem para usurparmos de poder para manipular e controlar as pessoas, ou extorquir, ou enganar, como se fazem muito por aí. O reino de Deus é esse caminho de vida que o Senhor manifesta em nós para trazer vida aos que estão ao nosso redor. Versículo 29, quando estavas deitado, ó rei, tua mente voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas as interpretações e entendas o que passou em sua mente. Para ele era importante saber o significado e ter o sinal de que no meio daquele povo todo tinha alguém que poderia conhecer o seu sonho sem que ele falasse. Isso daria testemunho de Deus como deu. Versículo 31, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e braço eram de prata, o ventre e quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mão. Ou seja, enquanto ele estava olhando a estátua, surgiu uma pedra, vindo de algum lugar, como se alguém jogasse uma pedra naquela estátua. E atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou.
Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. A estátua desmoronou. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então, é uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro e ferro no pé. E uma pedra é lançada de algum lugar sem auxílio, ele faz questão de deixar claro que ela vem sem auxílio de mão e atinge os pés daquela imagem, daquela estátua. E a estátua então se desmorona, vira um monte de pó, e parece que é pó leve, como se fosse, vira uma poeira muito leve. E aí um vento bate, espalha aquela poeira, e aquela pedra que atingiu a estátua começa a crescer e encher toda a terra. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de rei, é a cabeça de ouro. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória nas tuas mãos. E ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governador deles todo. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor representa um reino, o rei e um reino, que nessa estátua é a cabeça, é o maior, o mais poderoso, o mais importante. E aí ele começa a descrever. Versículo 39. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, referindo-se às pernas da estátua. Como ferro que despedaça tudo. Também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro que estava misturado com barro, isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. E aqui o Daniel começa a se referir ao reinado de Deus que começa a se manifestar no meio do reino dos homens. Na época desses reis que estão simbolizados nessa estátua, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então Daniel tem essa visão dessa estátua, que são de reinos. Nabucodonosor, depois, na sequência dos reinos que nós vemos aqui na história, é Babilônia, depois vem o Medo-Persa, depois vem o Romano, o Império de Alexandre o Grande, e depois vem o Império Romano, que são os pés da estátua. E é justamente no período do Império Romano, que é de barro e ferro, que é o período que nasce Jesus de Nazaré. Jesus é o símbolo dessa pedra que é lançada sem apoio de mão humana. Por quê? Sinalizando que o reino de Deus não
tem nada, não depende de nada do que seja humano. O reino de Deus vem estabelecer um novo reino entre os humanos. Aquela estátua que simboliza os reinos de Babilônia, Medo-Persa, Alexandre o Grande, e depois os reinos de Roma, que foi dividido, os generais de Roma, enfim, depois vocês pesquisam lá na história, Roma era um reino só, mas foi dividido, os generais tomaram conta do reino, foi dividido em várias partes e ficou um reino enfraquecido, poderoso, mas enfraquecido. É nesse período que nasce Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é essa pedra lançada por Deus, que atinge o reino dos homens. Essa é uma mensagem importante para mim e para você. O reino dos homens foi destruído. Como me parece que isso é difícil entrar na nossa compreensão. O reino dos homens é um reino onde há domínio do maior sobre o menor. A exploração do que pode mais sobre o que pode menos. Há uma luta, essa luta de quem pode mais chora menos. Essa luta de exploração, de domínio, de controle. Essa luta onde há algum tipo de justiça, justiça feita pelos homens. Mas quando você vai aplicar ela, essa justiça é injusta, que é as leis que nós temos. As leis que nós temos são boas em muitos aspectos, mas ela serve somente os poderosos. E ela é usada para controlar os que não têm poder, o povo, a massa. Bom, é esse reino dos humanos que é destruído. E essa pedra que atinge o reino dos humanos é Cristo. Cristo é a total oposição ao reino dos homens. Ouça aqui, irmãos. Jesus de Nazaré não é de direita. Jesus de Nazaré não é de esquerda. Ele trouxe um novo reino que não é o reino dos homens. É uma loucura pegar bandeiras e dizer Deus é direita, Deus é esquerda. Deus tem o reino dele que não é o reino dos homens. Esse discursozinho barato é de homens, de direita, de esquerda, de centro, é tudo corrupto. Está tudo debaixo do governo dos homens. O governo dos homens é um governo destruído, falido. E nós não pomos a esperança no reino dos homens. A nossa esperança está na pedra que destruiu o reino dos homens. Está escrito: o reino dos homens será extinto, porque o reino de Deus chegou. É claro que iam matar Jesus de Nazaré. Claro, ele chega dizendo que ele é o rei do reino. Ele chega dizendo que ele é o rei que o Pai enviou. É claro que iam matar ele. Por quê? É só o que os homens sabem fazer. Por que existe o mandamento não matarás? Porque o homem mata. E o homem mata por quê? Porque ele não se controla. Ele tem que matar, porque matar é poder, matar é mostrar quem controla. Mas o reino de Deus veio trazer vida. Se o homem mata, Jesus veio se deixar matar. Porque ele diz, ninguém tira a minha vida, eu dou. Ele está dizendo, ele está debochando do reino dos homens. Ele está debochando do reino dos homens. No reino dos homens, quem é rei governa com espada, sentada num trono, num rei. Controla através da violência. Ele vem debochar do reino dos homens. Ele se entrega numa cruz. Porque ninguém poderia ser mais desgraçado do que alguém que morresse na cruz. Mas ele se entrega numa cruz. E sabe o que escrevem em cima da cruz dele? Rei dos judeus. Achavam que estavam debochando de Jesus de Nazaré, mas estavam certificando, mesmo contrariados, que ali estava o rei dos judeus. Na verdade, o reino de Deus se manifestando em Cristo Jesus. O reino de Deus chegou a mim e a você. E esse reino, quando chega em nós, ele produz transformação em nossa vida.
Transformação na nossa natureza, transformação na nossa consciência. O reino de Deus é um reino de consciência. Só que a minha consciência, deixa eu te explicar isso brevemente. O reino de Deus é a manifestação de Deus em mim. Eu entendo isso? Não. O reino de Deus é um download que a gente faz de Deus em nós. É um chip que o Senhor vem e põe dentro de nós. É o Espírito dele que vem e entra em nós. E você não sabe explicar como é que é isso. Você se alegra e se sente salvo. Você sente comunhão com Deus. Você fala em línguas estranhas, ou língua dos anjos, ou que língua que você quiser dar o nome. Mas você fala coisas que você não entende, e ainda assim seu espírito se alegra. E você sente uma espécie de comunhão com Deus que você não tem com ninguém. E você diz, quem sou eu para ter essa comunhão? Ainda assim você tem essa comunhão com Ele. O reino de Deus se manifesta em nós como uma comunicação de Deus que não depende de nós. Ele te dá dons. Ele te dá a presença dEle. Ele se manifesta na sua vida. E não depende de você. Ele é que se manifesta na sua vida. E você diz assim, pronto, Jesus entrou em mim. O seu espírito está edificado, o seu coração tem certeza, mas a sua mente ainda é de criança. A sua mente ainda é de uma criança. Uma criança que nasce numa casa, ele não sabe dizer direito quem é o pai, quem é a mãe. Ele só sabe que na hora que ele chora, que na hora que ele faz cocô, xixi, alguém vai lá e socorre ele. Ele sabe que alguém dá banho, cheira, abraça, beija, acaricia, ele se sente amado. Mas ele não sabe explicar como é que é, mas ele está lá. Mas ele vai crescendo, e ele vai conhecendo o pai, e ele vai conhecendo a mãe. E ele começa a chamar de pai e mãe com entendimento. Ele começa a dizer, esse é meu pai, essa é minha mãe. Papai, mamãe, por quê? Porque ele é cuidado. Amém, irmãos? Ele vai entendendo que ali estão aqueles que são fonte de subsistência. Quando o Senhor fala assim, olha, vocês não vão entrar no reino de Deus se não se fizer como uma criança, não é no sentido de inocência, porque nós perdemos a inocência faz tempo, irmão, e não tem mais, não dá para você retroagir. Não, eu aceitei Jesus agora, minha mente é inocente. Não, você pode até ser bobinho, mas inocente você não é. O reino de Deus, quando chega em nós, ele traz luz. Mas a minha mente precisa de compreensão. Daí a necessidade da palavra. O reino de Deus, irmãos, é a palavra. No reino dos homens, tem pessoas que se apresentam como representantes do reino dos homens, com título, se impõem com autoridade, com controle. É juiz, governador, prefeito, rei, não interessa qual sistema de governo. Tem alguém que pega, dá uma carteirada e fala, eu que mando aqui. No reino de Deus não tem isso. Pastor, bispo, apóstolo, papa, sei lá, que nome tem mais aí. Inventaram tanto que a gente se perdeu agora. Mas essa turma toda que fala assim, que controla, eles é que tem, não tem. No reino de Deus, esses representantes não têm. O representante do reino de Deus é a palavra encarnada em mim e em você, que manifesta sal e luz. Jesus fala que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O reino de Deus não é discurso, o reino de Deus se manifesta através de obras. A pergunta que fica para mim e para você é, o reino de Deus está se manifestando a partir da minha casa? O reino de Deus não é no culto, é também no culto. Mas se vocês não têm ouvido, ouça os devocionais. Eles são muito, muito edificadores. Muito, bom demais. Tem alguns que eu já ouvi mais de uma vez. Porque está bom demais. Os irmãos entenderam esse negócio do reino de Deus. Como uma criança, eu e você temos que compreender. Tem gente que vai passar 5, 10, 15, 20, 30 anos indo numa igreja e não entende o reino de Deus.
E alguém pode dizer assim ainda, mas o importante é que eu seja salvo. Ok, mas não esqueça que a salvação final é na eternidade. É bom que enquanto você esteja na terra, você entenda o que é o reino de Deus. Porque senão é como se, é aquela história daquele homem que foi fazer uma viagem, eu já contei para vocês, e entra na embarcação e faz uma viagem, e leva o lanche dele na mochila, porque é caro a comida no transatlântico lá. Ele faz a viagem inteira, e toda vez na viagem toca lá o sinal do almoço e da janta, todo mundo vai lá almoçar e jantar, ele corre para o quartinho dele, se fecha e come o lanchinho dele. Passado 30 dias, aquele lanche dele já está velho, embolorado, todo estragado. Aí acaba a viagem, quando todo mundo vai sair, o capitão lá chama ele e fala, ô moço, o senhor é muito curioso, me chamou a atenção que toda vez que tocava para as refeições, ao invés do senhor almoçar junto com a gente, o senhor corria para o seu quarto. Por que o senhor fazia isso? Aí ele fala, porque eu não tinha dinheiro para pagar o alimento, a refeição, o jantar da viagem, é muito caro. Aí ele falou, mas não te disseram que estava tudo incluso no preço? Não é que não disseram, ele não leu, ele não estudou o livrinho dele, dizendo que a passagem lhe trazia alguns benefícios. Tem crente que vive a vida inteira comendo pão murcho, maná azedo. Por quê? Porque não vai comer da palavra. Não busca pão fresco, palavra fresca. Não desfruta do que Deus deu para ele já, agora. O Senhor Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras. Ah, pastor, então fazer um cursinho de teologia? Faz, mas não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de examinar as Escrituras e andar com quem examina. É conhecer a palavra do Senhor. Ah, eu queria conhecer igual o irmão fulano de tal. Vai ler, talvez o irmão fulano de tal está estudando já há algum tempo. Vai andar com Paulo, com Pedro, com João. Você quer ter enfim, o Daniel, irmãos, ele conhecia a palavra do Senhor. Ele falou, ó Deus, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor precisa saber que tem um Deus no céu. O Senhor não sabe, o Senhor é rei, mas o Senhor não sabe que tem um Deus no céu. E o Senhor vai saber que tem um Deus no céu. E o texto diz, versículo 46, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. O Deus que manifesta o reino dele em nós, não é para nos promover, é para promover ele, para que outros o conheçam. Mas eu e você precisamos crescer no conhecimento das Escrituras, da palavra. A autoridade de Deus sobre mim e você, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o papa, não é esses nomes todos que tem por aí. É a palavra de Deus. O Pedro fala assim, olha, não é necessário que vos ensine nada, porque vocês têm o Espírito. Mas eu estou ouvindo o Espírito que me leva à palavra? Não, então acho que eu vou precisar de... Você está entendendo? A gente precisa buscar a palavra. Não viva na periferia do Evangelho. Eu tenho usado esse exemplo conversando com os nossos irmãos. O Evangelho é como uma mesa como essa, onde a gente senta para fazer refeição. E a gente senta aqui, ó, e alguns até ajudam a preparar a refeição, juntos, de tão junto que está. E esses que estão à mesa, se sentem mais próximos, desfrutam melhor do alimento, se alegram mais com o alimento. Mas tem outros que também comem, mas estão mais longe. Tem outros que aparecem só às vezes, vem na mesa, pega alguma coisinha, come e volta para o lugar dele. É irmão, está em Cristo, é da comunidade, mas não está na mesa. Os que estão na mesa desfrutam de uma comunhão diferente, de um evangelho diferente. Aqueles que vêm às vezes, pegam pão, comem, é bom, Deus é bom, olha como Deus me ajuda.
Deus está comigo, eu até sinto a presença dele, é verdade. Mas não se esqueça, no tempo que nós estamos na terra, nós precisamos desfrutar do reino de Deus aqui e agora. Se você pensa na salvação somente para amanhã, depois que você morrer, talvez você esteja comendo pão embolorado há muito tempo e vai comer muito ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos vir à mesa, comer o pão. E esse pão, quando encarna em nós, o reino de Deus começa a se manifestar. E você não precisa fazer propaganda que você é crente. É coisa de crente. Orar, falar do amor de Deus, não fofocar da vida do outro, ajudar o necessitado, não acusar. Eu encerro com a última leitura. Muitos religiosos se confundem religião com o reino de Deus. Isso aconteceu com Israel. E o Senhor então começa a falar com o povo de Israel, representando esse povo, corrigindo esse povo. E ele diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Ouça aqui, irmão. Ai de vocês, o Oséias, Amós está falando com o povo de Deus, tá bom? Porque aquele povo se sentia a última bolacha do pacote. Eles eram um povo escolhido, eles tinham bênção da prosperidade, eles trabalhavam mesmo e conseguia, eles aravam mesmo e a terra dava, eles comerciavam mesmo e conseguia dinheiro. Eles entenderam que o jogo da vida quem é mais esperto leva mais vantagem. Eles entenderam isso. E eles ainda faziam isso em nome de Deus. Eles vinham o pobre e falavam: é pobre porque é vagabundo. Eles vinham a viúva e falavam: fazer o quê? Deus levou, Deus quis levar, mas tem que ajudar a viúva. Eu tenho que cuidar da minha esposa, da minha casa. Eles vinham o órfão e a mesma coisa. O órfão é filho de ninguém. Mas eles trabalhavam e comiam e bebiam e faziam cultos em nome de Deus. Porque eles tinham religião. O que eles não tinham era o reino de Deus. Eles não eram ambiente do reinado de Deus. E alguns deles ainda falavam: o dia do Senhor virá. O dia do Senhor. Aí o Senhor levanta o Amós. Aí ia lá na sua casa depois. Você sentar não dá nem tempo de você sentou, piscou, acabou. Tão curto que é. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Tinha uns irmãos lá falando: Maranata. O Senhor mandou uma mensagem para eles assim: o que vocês pensam do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse o urso. Como alguém que entra na casa e encosta na parede para encostar, para descansar. Oh, vida boa. Aí a cobra vem e pá, pica a mão dele. Isso aqui está no capítulo 5, versículo 19. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Um dia de escuridão total, sem um raio de claridade. Sabe por quê? Porque acabou o tempo. Eu odeio e desprezo as tuas festas religiosas. Não suporto as assembleias de vocês, as assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam o melhor das ofertas da comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene ou um ribeiro permanente. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregam o rei Sicut e Quium, imagem dos deuses astrais, que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu os mandei para o exílio, para além de Damasco. E aí você vai ler lá o Senhor começar a falar com eles, como usa Isaías para trazer a mesma palavra. Por que vocês exploram o pobre, o necessitado? Por que vocês produzem injustiça? E ainda falam do meu nome. Isaías chega a dizer assim: olha, não orem a mim. Eu fico abusado com a oração de vocês.
Bom, é claro que o Senhor não está falando comigo ou com você se o reino de Deus chegou em nós. Mas eu preciso conhecer o que é a palavra do Senhor falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa que acontece nas regiões espirituais. O reino de Deus acontece aqui, ó, no chão da vida. O reino de Deus acontece quando há frio e violência. Há frio e a gente faz a campanha do agasalho. Há pessoas desempregadas necessitando de alimento, a gente faz uma campanha do alimento. E eu e você trazemos o quilo. É quando há necessidades para fazer missão, e eu invisto na missão, sem ter que esperar aquele discurso de: se você não der dízimo e oferta, o diabo vai devorar tudo que você tem. Não, eu não preciso do diabo para fazer nada para Deus. O reino de Deus já chegou em mim. O reino de Deus que nos traz angústia. A gente estava orando essa semana por crianças africanas que são raptadas, abusadas, vendidas, comercializadas como prostitutas pelos jihadistas. E a gente diz: o que eu posso fazer? Ah, sim, tem muito para fazer. Uma das coisas é eu me informar. Porque eu posso achar que porque o reino de Deus chegou em mim, meu filho tem educação, meu filho tem onde dormir, eu tenho o que comer, eu não sou viúvo, minha esposa não é viúva, então está tudo bem para mim. Não, isso não é reino de Deus. Isso pode ser até ser esforço do seu trabalho e bênção de Deus sobre a sua vida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é a corrupção e a injustiça está acontecendo, não importa se de direita ou de esquerda, e eu de braço cruzado falando assim: eu estou esperando é Jesus voltar. Maranata, Jesus. Eu falo Maranata, mas a Maranata dele só é verdadeira quando a justiça dele se manifesta aqui e agora. Se não é... Vamos orar, irmãos. Venha o teu reino. Que o reino de Deus se manifesta sobre nós. Eu tenho me perturbado, me entristecido, me preocupado com o que está acontecendo no nosso bairro. Em São Paulo, em todo lugar, com drogas novas chegando. Nossos jovens, nossos adolescentes. Mas o que a gente pode fazer? Nós estamos ocupados demais, correndo. Tenho muita coisa para fazer, cheio de tarefas. Eu tenho que ganhar pão, eu tenho que correr. Não dá para eu sustentar o mundo e abraçar o mundo. É verdade. Mas o reino de Deus precisa se manifestar em nós. Em mim e em você. Em mim tem me incomodado muito. Eu oro para que te incomode também. E o reino de Deus se manifesta através de nós. Amém, irmãos? Nós vamos participar do pão e do vinho. O reino de Deus não é comida nem bebida. Isso quer dizer, não são coisas efêmeras. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ó, comer e beber, Deus dá para todo mundo. Deus dá para quem crê, quem não crê, quem ora, quem não ora. O comer e beber, Deus dá para todo mundo. O sol Ele dá para todo mundo. Agora o reino dele é só para quem busca o reino dele. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça. Essas outras coisas eu vou acrescentar para vocês. Amém, irmãos? É só uma reflexão para nós continuarmos nessa conversa. Eu acho que o mês que vem nós vamos falar de coisas que deixam a gente talvez mais pronto para dar um glória. Que são essas manifestações do Espírito através da vida da igreja. Mas eu e você precisamos ter essa consciência do reino de Deus aqui e agora. Vamos orar, irmãos? Desculpem pelo tempo, mas eu quero orar com você. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, pelo que o Senhor tem falado conosco. Deus tem falado com você? Ele tem falado muito comigo. Tem falado comigo bastante. E eu sou grato ao Senhor porque Ele tem falado conosco. E oremos. Eu quero te convidar, procure um pequeno grupo, participe disso. É muito provável que o seu filho não vá participar se você não participe. É muito provável que a nossa prole não nos siga se a gente não faz. E é possível que você faça e ainda assim ele não queira te seguir. Mas vocês estão entendendo, né, irmãos?
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos e sentarmos à mesa da comunhão. Pela sua palavra, por recebermos a sua voz, a sua palavra que nos ensina que o teu reino foi sinalizado, foi profetizado, que chegou a plenitude dos tempos e o teu reino chegou. E nós agora estamos vivendo, experimentando o teu reino em nós. Senhor, que o teu reino continue a fluir em nós como um rio caudaloso de justiça. Justiça a partir dos nossos lares. Justiça, Senhor, que se converte em comportamentos dentro de casa, com filho, com mãe, com marido. Justiça que nos ensina a fazer para o outro dentro de casa, que nós desejamos que o outro faça conosco. Justiça que nos faça tratar os de dentro como nós tratamos os de fora, quando tratamos os melhores de fora. Justiça que nos faça a resistir à ansiedade de querer aparecer nos holofotes, mas prefiramos, ó Deus, o silêncio dos nossos lares, a intimidade dos nossos lares, e praticar justiça dentro das nossas casas, e a partir dela, no meio da família, e a partir da família, no bairro onde nós estivermos, na empresa, no escritório, na sociedade. Que o teu reino se manifeste em nós, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade e poder para isso. O Senhor nos encheu com teu Espírito Santo para isso. Que o teu Espírito, Senhor, nos leve a orar, a clamar o teu nome, a nos banhar na sua palavra diariamente, a ter sede da sua palavra, a compartilhar essa palavra com ousadia e autoridade, sem nos envergonhar, Senhor, daqueles que zombam, daqueles que não creem, daqueles que deixaram de crer, daqueles que têm novas crenças, daqueles, ó Deus, que distorceram a sua palavra. Nos ajude, ó Deus, a compartilhar a sua palavra com amor, com misericórdia, com graça, com ousadia, mas sem autoritarismo, Senhor, ou qualquer sentimento de superioridade. Pai, nós oramos para que a sua palavra continue nos limpando, nos lavando, nos restaurando, nos conduzindo a caminhos de vida e de paz. Eu oro sobre cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, para que essa palavra nos desperte ainda mais a consciência do teu reino, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.